um exercício resolvido, que eu quero resolver com vocês antes, tá? Então, é o exercício 12. Bom, a gente vai fazer. A tabela a seguir mostra as temperaturas e volume específico da amônia em duas pressões na condição de vapor superaquecido. Tá aqui, ó. Tá? Então, nós temos essas três temperaturas. Tem mais valores, tá? Existem mais valores, tá? Tem que olhar lá para saber. A pressão de 12 bar, deixa eu pegar lá a tabela da amônia. Amônia, pressão de 12 bar. Vai da temperatura de saturação de 30,94 graus Celsius a 280 graus Celsius. E a 14 bar vai desde a temperatura de saturação de 36,26 graus Celsius também até 280 graus Celsius, ok? Então, vamos ver aqui o exercício que ele pede, tá? Durante a resolução de problemas, nem sempre se encontram os valores de propriedades tabelados, então far-se-á necessário o uso da interpolação linear, como já foi feito nos exercícios anteriores. Está aqui, tá? O 7, 8, 9, 10 e 11. Entretanto, às vezes é necessário fazer uma dupla interpolação, como é o caso do item D deste exercício. Com os dados da tabela acima, estime: letra A, volume específico com uma temperatura de 86 graus e pressão de 14 bar. B, a temperatura da amônia para o volume específico de 0,15 m3 por quilo e pressão de 12 bar. C, a pressão da amônia para o volume específico de 0,3 m3 por quilo e temperatura de 100 graus Celsius. E letra D, o volume específico com uma temperatura de 108 graus Celsius e pressão de 13,4 bar. Bom, os três primeiros são diretos, tá? Então, vamos lá. Então, ó, volume específico a uma temperatura de 86 graus Celsius e pressão de 14 bar. Tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, essa aqui é a tabela para pressão de 14 bar, tá bom? E nós temos a temperatura de 80, volume específico aqui 0,11324. Nós queremos saber o volume específico a 86 graus Celsius. E nós temos para a temperatura de 100 graus Celsius o volume específico de 0,12172 m3 por quilo. E aí faz aquela regra de 3 das diferenças, né? O V menos a diferença do menor está para a diferença do maior. Aqui. Desse primeiro lado aqui, a diferença do menor está para a diferença do maior. Deste lado aqui. Tá? Então, o volume específico vai ser de 0,11578 m3 por quilo. Tudo bem? Tá. Ó, agora o contrário, hein? Tá. A temperatura da amônia para o volume específico de 0,15 m3 por quilo né, e pressão de 12 bar. Então, essa aqui é a tabela da pressão de 12 bar. Tá? O volume é de 0,15, que está entre 0,14347 e 0,15275. E a temperatura vai estar entre 100 e 120 graus Celsius. Então, a mesma coisa. Ó, a diferença do menor está para a diferença do maior. E do outro lado também, mesma coisa, a mesma ideia, tá? Então, para o volume de 0,15 m3 por quilo, a temperatura correspondente é de 114,07 graus Celsius, tá bom? E letra C. Ó, agora nós vamos interpolar, ó, a pressão da amônia para um volume de 0,3 m3 por quilo, a temperatura de 100 graus Celsius. Ó, vou voltar lá nas tabelas um pouquinho, tá? Ó, quer saber a pressão da amônia, tá? A temperatura de 100 graus Celsius, ó. Temperatura de 100 graus Celsius, tá? O volume específico aqui é 0,14347, aqui é 0,12172. E ele quer saber qual é a pressão da amônia para o volume específico de 0,13, tá? Vou voltar lá. Onde aqui está? Aqui, ó, letra C. Pressão da amônia para o volume específico. Então, ó, para a pressão de 12 bar, o volume é esse aqui. De 14 bar, o volume é menor, né? Mas tem mais pressão.
Tudo para a temperatura de 100 graus Celsius. Tá? E aí, para o volume 0,13, nós vamos ter a pressão. E aí, regra de 3, né? A diferença do menor está para a diferença do maior, daqui desse lado. Do lado direito a mesma coisa, a diferença do menor está para a diferença do maior, tá aqui, tá? Então, dá uma pressão de 13,239 bar, tá? Então, vamos agora, ó, ver a letra D, tá? O volume específico é uma temperatura de 108 graus Celsius e pressão de 13,4 bar, tá? Vou voltar aqui um pouco, ó. Nota aí, 108 graus Celsius e 13,4 bar. Então, olha só, a pressão é de 13,4 bar, está entre 12 e 14, não temos. A temperatura é de 108 graus Celsius, está entre 100 e 120, também não temos. Tá? Como que a gente faz? Desse jeito, ó. Vamos lá. Ó, é uma situação, ó, agora temos uma situação inusitada, pois precisamos interpolar na temperatura e na pressão. Podemos interpolar primeiramente na temperatura e depois na pressão, e chegaremos ao resultado que se deseja. Também podemos interpolar primeiramente na pressão e depois na temperatura e chegaremos ao mesmo resultado. Podemos fazer isso, não tem problema. Vamos mostrar o cálculo com esses dois caminhos. Então, ó, primeira situação, interpolar primeiro na temperatura e depois na pressão. Então, nós vamos interpolar para a pressão de 12 bar para a temperatura de 108 graus Celsius. Chamamos aqui, esse aqui de V1, tá? Então, nós vamos interpolar aqui. Esse resultado de V1 dá 0,14,718 metros cúbicos por quilo. Tudo bem? O que nós temos que fazer agora? Interpolar para a temperatura de 108 graus Celsius para a pressão de 14 bar, que é o próximo slide. Tá, ó. A pressão de 14 bar, interpolar na temperatura, 108 graus Celsius, V2, tá? Chamamos de V2. O V2 dá 0,12498 metros cúbicos por quilo. Vocês não tem que ficar decorando, só tem que decorar o esquema, tá? Mas isso aí, com um pouquinho de treino, aprende, tá? Não é um segredo, não. Então, ó, nós temos já interpolamos primeiro na temperatura para as duas pressões, tá? Então, aqui. E agora, para a temperatura de 108 graus Celsius, tá? Que é o que a gente deseja, nós vamos agora interpolar na pressão, para a pressão de 13,4 bar, tá? Que nós interpolamos para 108 graus Celsius na pressão de 12 bar, deu 0,14762, tá? E interpolamos para a pressão então, ó, foi isso que a gente tinha. Aqui estava errado na tabela, tá? Aqui está certo esse valor, eu esqueci de mudar, tá? Então, para a pressão de 12 bar vale 0,14718. Para a pressão de 14 bar vale 0,12498 metros cúbicos por quilo, tá? Tudo para a temperatura de 108 graus Celsius. E agora nós vamos interpolar para a pressão de 13,4 bar. Então, fazendo o V menos o 0,14718 está para 0,12,498 menos 0,14718. Assim, 13,4 menos 12 está para 14 menos 12. O resultado é de 0,1364 metro cúbico por quilo. Bom? Professor, desculpe interromper, apareceu o aviso que vai terminar em 5 minutos. Então tá aí, né? Então esse é o valor do volume específico na pressão de 13,4 bar e 108 graus Celsius. Lá a gente interpolou a primeira situação, interpolamos primeiro na temperatura e depois na pressão. Agora nós vamos interpolar primeiro na pressão e depois na temperatura, tá? Nós vamos interpolar na pressão para a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Porque a temperatura é de 108, então nós vamos interpolar na temperatura de 100, depois 120, tá? Então, ó, para 100 graus Celsius, tá bom? Na pressão de 12 bar temos esse volume específico, 14 bar nós temos esse outro. Nós vamos achar o V1 para a pressão de 13,4 bar. Tá? Interpolando, o resultado é esse,
12.825 metros cúbicos por quilo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que para temperatura de 120 graus Celsius, tá? A pressão de 12 bar, nós temos valores para a pressão de 14 bar. Nós vamos achar o resultado sucessivo para a pressão de 13,4 bar, só que na temperatura de 120 graus Celsius, tá? Interpolando, vai dar 0,13673 metros cúbicos por quilo. Só vou comentar um detalhe ou outro.